Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor Joelson Sampaio dando orientações de como conciliar as compras de final de ano com as despesas de janeiro. O professor Simão Davi Silber projetando os caminhos da economia para 2020. O professor Ricardo Rocha fazendo uma retrospectiva de 2019 e analisando o cenário político e econômico para o próximo ano. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o correspondente da Reuters, Aloísio Alves. Fique conosco. Bom, 2019 está chegando ao final. Foi um ano muito intenso, muito agitado, especialmente pelas negociações políticas no âmbito do Congresso, né? Então havia muita dúvida da capacidade do novo governo de aprovar uma reforma da Previdência que demonstrasse simultaneamente força política e ao mesmo tempo abrisse espaço para uma economia fiscal importante. Óbvio que a reforma da Previdência nunca é ideal, porque na medida que a longevidade das pessoas vai aumentando e a dinâmica de trabalho vai se alterando, novas reformas deverão ser implementadas. Mas o importante para você, empresário de todo o Brasil que está me escutando nesse momento, é que a reforma passou com força nas duas casas. Isso significa uma preocupação da sociedade refletida nos seus políticos, eleitos pela sociedade, de uma mudança na dinâmica da economia. O resultado é que temos uns primeiros sinais de recuperação, o consumo está crescendo, em parte pela liberação do FGTS, mas em parte porque você, empresário, começa a liberar o espírito animal, está começando a investir, está começando a acreditar, e a perspectiva para 2020 é muito positiva. Esse ano tivemos um crescimento menor do que o esperado, taxa de câmbio elevada, mas por outro lado tivemos uma redução da taxa de juros. Isso é fundamental quando a gente olha nas operações que as empresas fazem com os bancos para compra de insumos, matéria-prima, capital de giro. Então a sua vida financeira foi um pouco facilitada por esse movimento que o Banco Central corretamente fez de reduzir a taxa de juros para padrões que nós nunca tínhamos vivenciado no Brasil anteriormente. Por outro lado, fruto da queda da taxa de juros e de uma briga comercial Estados Unidos-China, a taxa de câmbio foi se acomodar num patamar próximo a 4, mas estamos sobrevivendo a essa nova taxa de câmbio. Estamos tentando ganhar espaço no resultado das empresas de outra forma, com outra dinâmica. Portanto, para o início de 2020, o que nós podemos aguardar é uma continuidade da recuperação da economia. O governo deve voltar com pautas importantes como a questão da reforma tributária, para poder, de alguma maneira, tirar esse enrosco que temos, né? Vocês devem ter, dependendo da atuação de vocês, mais gente trabalhando na gestão tributária fiscal do que gente trabalhando em vendas, né? Então, o Brasil é um país sui generis, né? Isso não pode acontecer. Então, acho que a próxima reforma é a tributária, não no sentido de reduzir a carga fiscal, porque no momento não dá para reduzir absolutamente nada, mas de facilitar a cobrança dos tributos, unificá-los, redirecioná-los. Acho que isso é importante. Então, para 2020, o que a gente aguarda é uma continuidade do governo no esforço de melhora fiscal. Acho que a economia, de fato, vai retomar. Se o PIB vai ser 2, 2,5 ou 3, no momento não dá para a gente afirmar, mas há uma expectativa que no pior cenário ele fique na casa de 2%, podendo surpreender positivamente. A guerra comercial China e Estados Unidos deve, de alguma maneira, terminar em acordo comercial, e o Brasil acho que está pronto para decolar para uma fase de crescimento de longo prazo. As expectativas estão dadas, a taxa de juros está baixa, o mercado de capitais está pronto para financiar o crescimento da economia, a infraestrutura demanda capitais, o governo tem feito um trabalho muito importante para atrair capitais externos para a infraestrutura, e eu acho que nós vamos iniciar 2020 sempre com cautela, sempre, porque você que é empresário, que está com todo o teu patrimônio em jogo, sabe disso, mas pela primeira vez com uma certa esperança concretizada em números, né? Não apenas naquele simbolismo. Acho que a economia vai crescer
E se de fato avançarmos nas reformas, podemos estar entrando num ciclo de crescimento de longo prazo. E eu digo isso não só para os próximos 4 anos, mas talvez para uma década. Talvez a gente inicie uma nova década com perspectivas muito positivas, né? É só lembrar que esse movimento de queda da taxa de juros fez a Bolsa de Valores aumentar de 500 mil pessoas com CPF registrado para 1,5 milhão. Então, eu acho que vamos chegar aí no final do ano que vem, 2,5 milhões de brasileiros investindo em bolsa. Isso significa o quê? Especulação? Não. Significa acreditar na economia real, acreditar nas empresas, acreditar no trabalho que vocês fazem. Então, desejo a todos um feliz final de ano e um excelente 2020 e até uma próxima oportunidade. Até o dia 20 de janeiro de 2020, a mostra O Brasil através da Arte Urbana fica em cartaz no Memorial da América Latina, em São Paulo. Com entrada gratuita, o público pode conferir as obras de 20 artistas brasileiros. Para a realização do projeto, foram utilizados 600 tubos de spray de tintas. Na exposição, um mapa online está disponível, mostrando fotos e a descrição de cada artista. A programação da mostra interativa inclui diálogos, oficinas e apresentações inéditas. O Memorial da América Latina fica localizado na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, número 664, no bairro da Barra Funda. Visite! O nível da taxa de juros hoje no Brasil de 4,5%, um dos menores da história da nossa economia, representa uma perda de rentabilidade para a renda fixa, mas, em contrapartida, a gente tem um ganho, uma maior atratividade para os fundos que investem em ações. E aí está uma oportunidade de alavancar os ganhos, ou seja, 2020 será um ano que vai demandar bastante planejamento do investidor para conseguir, com isso, ter uma carteira com um melhor resultado, ou seja, com uma melhor rentabilidade. Como fazer isso? Através de corretoras, aplicativos que hoje já oferecem esses serviços até de forma gratuita e pesquisando junto ao banco as opções de investimento em fundos de ações. Quando a gente olha as expectativas para o ano de 2020, uma melhora da economia, as empresas da Bolsa tendem a acompanhar esse movimento e pode surgir aí uma boa oportunidade de investimentos para o próximo ano. Um jequitibá rosa na cidade paulista de Santa Rita do Passa Quatro é a mais antiga árvore do Brasil e tem idade estimada em mais de 2.000 anos. Seus números são impressionantes: 40 metros de altura, equivalente a um prédio de 13 andares. Mais de 11 metros de diâmetro e raízes que chegam a 18 metros de profundidade. Seu peso foi calculado em 264 toneladas. São verdadeiros milagres de resistência e longevidade, difíceis de explicar, mas que vale como um exemplo da força e da magia da natureza. Essa, você sabia? As perspectivas econômicas para 2020 são muito razoáveis comparados com o padrão do comportamento da economia brasileira dos últimos 3 anos. Nós devemos crescer em 2020, o crescimento do PIB deve ser da ordem entre 2,2% a 2,5%, portanto, o dobro do que se espera para 2019, que está quase terminando. Então, nessas condições, voltamos a ter um crescimento, né, que pode, a médio prazo, melhorar o padrão de vida e de consumo dos brasileiros. Esse crescimento, que ora se avizinha, ele tem
algumas novidades que são muito importantes. Pela primeira vez em uma década, nós vamos ter um crescimento comandado pelo setor privado. O governo, em função da dificuldade que está tendo com as suas contas, tanto é que a gente vivenciou toda uma discussão de reforma da Previdência, indicando que o Estado brasileiro não pode ser um emulador, um motor do crescimento econômico brasileiro, e, pelo contrário, a restrição na expansão dos gastos públicos coloca um freio na expansão econômica do país. Então, o que já aconteceu em 2019 deve aparecer de uma maneira muito mais clara em 2020, onde o crescimento irá ocorrer basicamente pela recuperação do consumo em função do aumento da renda, da expansão do crédito, da maior confiança e uma gradual retomada dos investimentos produtivos. Então, isso é uma grande novidade. Eu acho que nós estamos adentrando um novo modelo, onde o papel do Estado como comandante da economia, com seus gastos, com as suas políticas, em função do próprio esgotamento do papel do Estado pela falta de recursos, né, está sendo gradualmente substituído pelo setor privado, que deve sim, nos próximos anos, comandar o crescimento da economia brasileira. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Aloysio Alves. Ele é correspondente da Reuters. É um prazer tê-lo conosco. Um prazer meu. Nossa pesquisa Datafolha de novembro, demonstra que o entusiasmo, o otimismo, a esperança futura do empresário nunca esteve tão alto desde abril de 2014. O que devemos esperar na sua avaliação da economia brasileira, do Brasil, para 2020? Eu acho que esse otimismo do empresário não é sem fundamento. Se nós considerarmos os fundamentos macroeconômicos, o Brasil deve entrar em 2020 com as melhores condições de crescimento em uma década, talvez, considerando fatores como inflação baixa, juros em baixa também, a tendência das contas públicas se ajeitarem, né? O Brasil no caminho aí de liberalização da economia e uma série de medidas com as reformas que foram aprovadas aí nos últimos anos, com destaque aí para as reformas trabalhista e previdenciária, que devem se fazer sentir aí na economia ao longo não só do próximo ano, como dos próximos também. Daqui para frente. Exatamente. A gente entra num ciclo potencialmente virtuoso. Vide que não apenas entre os empresários consultados, mas há outros indicadores, como a própria valorização das ações, mostra que assim, o mercado financeiro, os grandes investidores estão, como a gente chama, colocando no preço uma expectativa de crescimento, mais crescimento econômico, de uma maneira mais saudável do que nós tivemos aí, talvez até o começo da década. Existem grandes desafios que estão no Congresso Nacional ou que estarão no Congresso Nacional, como a reforma tributária, a reforma administrativa. Qual a sua visão desse tema? Olha, eu acho que foi bom termos aprovado a reforma da Previdência em 2019, porque as próximas reformas são ainda mais espinhosas do que a reforma da Previdência. A reforma administrativa mexe com o interesse dos servidores. E eu, honestamente, acho improvável que se passe uma reforma desse tipo em um ano de eleição municipal. Da mesma forma, a reforma tributária,
que é um assunto que vem se alongando aí por décadas, já também envolve interesses nas esferas federal, estadual, municipal, que eu acho difícil conciliar isso num ano de eleição. Mas alguns consensos já foram construídos e me parece que, pelo menos em relação à reforma tributária, há um pouco mais de otimismo, né, de alguns consensos construídos para que ela ande, se não a ponto de ser votada, concluída no ano que vem, mas terminada ainda durante esse governo. Na verdade, o que está sendo discutido, baseado nas informações que está confirmando agora, o governo quer aumentar a arrecadação e a sociedade quer pagar menos. Esse é um confronto aberto. É mundialmente conhecido, nós temos um dos níveis maiores de carga tributária do mundo. Então, empresários e trabalhadores querem reforma tributária para pagar menos impostos. Claro. Governos de todos os níveis querem arrecadar mais, porque vários estados, uma infinidade de municípios estão com as contas deles muito, muito piores do que a do governo federal. O governo federal, comparado com estados e municípios, está saudável. Então, também vai ser difícil conciliar esse tipo de situação. Então, o mais provável é que a gente evolua, ao menos, para um sistema tributário um pouco mais eficiente do que o que nós temos hoje. Quando nós olhamos esse quadro todo, a grande indagação é: teremos uma reforma do sistema bancário? Olha, de alguma forma, essa reforma, de maneira ali de bastidores, ela já está acontecendo, né? Há pelo menos uns 4, 5 anos, o Banco Central vem aprovando algumas regulamentações que estimulam mais a concorrência. Então, as pessoas conseguem, já está ficando popular assim, a coisa das contas digitais, alguns recursos que você só encontrava em agências dos grandes bancos, você começa a ter em outros players, né, do mercado, e isso, de alguma maneira, ele se traduz para pessoas e empresas em tarifas menores, em taxas menores. Talvez não na velocidade que as pessoas gostariam. Infelizmente. Infelizmente. Você vê, a Selic caiu aí para o menor patamar da história, é quase juro de país desenvolvido, né? Nós estamos, e tem algumas linhas de crédito que ainda são estratosféricas, mas essa é uma das coisas que vai começar a aparecer com mais intensidade, eu diria, inclusive em 2020, essas inovações tecnológicas no setor financeiro, elas se traduzirem para as pessoas e para as empresas, especialmente as empresas médias e pequenas, em melhores ofertas de serviços a custos menores. Reforma política, a relação entre as instituições, qual a sua avaliação? Assim como a reforma tributária, já foram construídos alguns consensos, né? E alguns dos assuntos mais espinhosos estão sendo discutidos agora aí no Congresso, com respeito a fundo eleitoral, barreira de entrada para novos partidos, assim por diante. Há um aproximado consenso entre as lideranças políticas de que a gente não pode ter um sistema político em que haja quase 40 partidos políticos. Né? É inviável. Isso não vai acontecer, ou seja, não deve acontecer mais a proliferação de partidos. Sim. Ao contrário, que a gente está vendo aí alguma movimentação, uma aproximação aí entre alguns partidos para haver uma fusão. Sim. Porque sem essa coisa do fundo partidário que alimentou muito partido aí, Sim. Ele perde força. A coisa do horário na TV também vai sumir, perde força os pequenos partidos que não têm condição ali de ter uma representação nacional. Então, por incrível que pareça, algumas coisas benéficas para o sistema político, elas vão acontecer naturalmente em função dos diferentes espectros políticos terem percebido que algumas coisas
não eram benéficas para o conjunto. Né? Não existem 40 ideologias diferentes. Não tem. O que não justificaria 40 partidos diferentes? Mas, enfim, é o que existe, é o que nós temos e que está em mudança, que é um processo de mudança. Nós não vamos migrar para dois, como acontece nos Estados Unidos, né? Sim. 2 partidos fortes, mas a gente pode ter um número de partidos aí. Uma redução lenta e gradual e prolongada. Vamos falar um pouquinho do resto do mundo. Como é que a sua visão em relação à possibilidade do impeachment do presidente dos Estados Unidos? Olha, e como é que isso afeta o Brasil, se é que afeta? Nos últimos anos, nós tivemos muitas surpresas de votações, tanto de Congresso como votações públicas, né? Vide o caso do Brexit, caso mesmo dos Estados Unidos, da eleição do Donald Trump. Mas, assim, que aparentemente vai acontecer, ele não sofrerá o processo de impeachment. Aparentemente, a oposição vai usar bastante esse processo aí para desgastá-lo na eleição presidencial do ano que vem. E como tem sido decisivo, né, nas últimas eleições, o fator econômico é que deve decidir quem vai vencer. Isso afeta o Brasil? Possíveis acordos econômicos, um acordo bilateral ou envolvendo o Mercosul, que deu alguns passos para frente durante tanto o governo de lá quanto daqui, alguns sinais aí de isenção de vistos para turistas, para negócios, e também o fato de nós temos um governo liberal agora, do ponto de vista econômico, o que se alinha muito aos interesses dos Estados Unidos, especialmente um governo republicano, né? Então, assim, se houver uma vitória, por exemplo, democrata na eleição do ano que vem, isso poderia redesenhar um pouco as conversas como tem avançado por enquanto. Nós estamos no final do tempo. E o Brexit? Como é que afetaria ou não o Brasil e se na sua avaliação ocorrerá o Brexit da Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda, enfim, né? Aparentemente vai acontecer, ainda não se sabe como vai acontecer. Para nós, do Brasil, se acontecer, como é o mais provável, pode ter uma série de consequências boas e ruins, mas tentando ver uma possível que seja mais provável, uma possibilidade de uma aproximação do governo britânico e o brasileiro para um acordo bilateral. Isso pode ser positivo para nós. Dentro do cenário mundial global, como é que você vê o cenário Brasil? O assunto mais importante do ano, do ponto de vista econômico e político, tem sido a disputa comercial entre Estados Unidos e China. Houve alguns avanços nos últimos dias, aparentemente eles estão próximos de um acordo, e isso fará bem para a economia de maneira geral e possivelmente para o Brasil, né? Assim, eu digo, um país que está se recuperando economicamente como nós, nenhum tipo de choque internacional seria bem-vindo nesse momento, né? Então, o melhor que pode acontecer para nós nesse momento é não ter mais nenhuma surpresa lá fora. Luiz Alves, nós queremos agradecer muito a sua participação, o conhecimento acumulado e a transmissão desse otimismo calcado em fatos, não é um otimismo, mas baseado em análises para o bem do nosso país. Tomara que tudo isso se concretize e que o Brasil cresça. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!